E ontem à noite, quando fui para casa ver os pequenos vagalumes, todos já viram os vagalumes. Você sabe, toda essa beleza nos fala de um Deus que nos ama tanto. Ele nos ama tanto que deu seu único filho para morrer, para que pudéssemos viver. Que pensamento bonito. Hoje vou para a sede. A capital do corpo humano é o funcionamento interno da mente. E como nos é dito no livrinho Ministério de Cura, eu amo esse livro, e há um capítulo chamado Cura da Mente. E nesse livro ela mostra como tudo o que afeta está acontecendo no corpo, afeta a mente. E tudo o que está acontecendo na mente afeta o corpo. Você não pode cortar na altura do pescoço. E infelizmente a medicina muitas vezes faz isso. E estou tão grato pela mensagem da manhã que recebemos cedo hoje sobre a purificação do templo antes de Jesus curar. Sabe quando trouxeram meu neto para mim? Ele tinha acabado de pisar em um prego enferrujado. Ele tinha 3 anos e estava chorando. E ele estava coberto de sujeira. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Lavar ele. Você tem que lavar ele. Você tem que limpá-lo. É apenas bom senso básico, não é? Eu tenho que tirar aquela sujeira. Aí sabe o que aquele banho quente também fez com ele? Acalmou-o. Oh, como eu amo água! E então ralei uma batata, enrolei-a em um pano e amarrei no pé dele, coloquei uma meia e seus sapatinhos. E ele saiu muito feliz. Oh, mas irmã Bárbara, você não tem que dar uma injeção de tétano nele? Eu sigo os métodos de cura de Deus. Amém. Você me ouviu? Os métodos de cura de Deus. Os métodos de cura de Deus trabalham com o corpo, não contra o corpo. Antes de começarmos, vamos pedir ao maior professor que o mundo já conheceu, para nos ensinar esta manhã. Pai, agradecemos tanto por sua bondade e misericórdia para conosco, pois nos é dito que suas misericórdias se renovam a cada manhã e que grande é sua fidelidade. E sabemos que o Senhor nos ensinará fielmente nesta manhã, e agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. No Apocalipse, fala sobre guerra. E a guerra de que fala no Apocalipse é a primeira guerra que já aconteceu no universo. Você sabia disso? Você sabia que houve guerra no céu? E em Apocalipse 12, versículo 7, a Bíblia diz: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou com seus anjos e não prevaleceu, nem mais se achou o seu lugar no céu. Aquele grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganou o mundo inteiro. E durante toda a semana, temos observado os enganos que aparecem na comida, no nosso calçado, nas nossas roupas, no que estamos usando para lavar nossas roupas. O engano é muito grande. Mas estou tão feliz que servimos a um Deus de verdade. Amém. E em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Note o que ele disse. Ele disse: Eu sou o caminho. Você sabe que ele é o caminho em todas as situações? Ele foi o caminho quando meu neto pisou em um prego enferrujado. Ele é o caminho. Ele tem um caminho através de cada situação. Mas há um grande enganador por aí que enganou o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Quero levá-lo para dentro da mente e mostrar como esta guerra continua, porque ela continua em nossa mente. E toda a guerra que aconteceu neste planeta, onde começa? Na mente. Onde começa? Na mente, sempre na mente, sempre na mente. Então vamos entrar no cérebro. E eu quero mostrar onde isso acontece. Aqui está o nosso cérebro e a parte frontal do cérebro é onde está o nosso intelecto. Então você concordaria comigo que essa é uma parte bastante importante do cérebro? É aqui que ocorre o julgamento. É na parte frontal do cérebro, chamada córtex
pré-frontal, onde residem nossos poderes de raciocínio. E esta é uma parte importante do cérebro, como você pode ver. Quando eu era enfermeira psiquiátrica, tínhamos uma ala onde as vítimas de acidentes estavam em nossa ala ou em nosso hospital psiquiátrico. Por que as vítimas de acidentes estão em um hospital psiquiátrico? Porque a parte do corpo que foi danificada é a mente, mas especialmente esta parte frontal. Esta parte frontal, porque é esta parte frontal que, na verdade, determina que somos agentes morais livres. Porque é na parte frontal do cérebro onde nosso, sim, intelecto, sim, julgamento, sim, razão, ocorre, mas nossa vontade. E a nossa vontade é o poder governante na natureza do homem. E a melhor definição da vontade que já li está na página 47 do pequeno livro Caminho a Cristo. E o que a autora diz na página 47 de Caminho a Cristo, ela diz: o que precisamos entender é a verdadeira força da vontade. Este é o poder governante na natureza do homem, o poder de decisão ou de escolha. Tudo depende da ação correta da vontade. Isso é verdade? Veja, nossas decisões determinam nosso destino. Nosso destino não é determinado pelo que nos acontece, de jeito nenhum. Graças a Deus que não é. Não, nosso destino é determinado pela maneira como respondemos ou reagimos ao que nos acontece. O poder de escolha que Deus deu ao homem, cabe a eles exercê-lo. Mas você pode ver, pelo modo como trouxe um pouco de ciência para isso, que Deus planejou que cada decisão que tomamos seja feita de acordo com o intelecto, julgamento e razão. Usando o nosso intelecto, julgamento e razão, então tomamos uma decisão com base nisso. Sobre isso, a próxima parte dessa sessão diz: você não pode mudar seu coração, você não pode por si mesmo dar a Deus suas afeições. E quando li isso pela primeira vez, pensei, bem, o que você pode fazer? Desculpe, estou um pouco impaciente, tive que continuar lendo. Você não pode mudar seu coração, você não pode por si mesmo dar a Deus suas afeições, mas pode escolher servi-lo. Amém. Você pode entregar a Ele a sua vontade. Ele, então, trabalhará em você para realizar o seu bom prazer. Assim, toda a natureza pode ficar sob o controle do Espírito de Deus. Que pensamento bonito! Nossas afeições estarão centradas nele. Nossos pensamentos estarão em harmonia com os pensamentos dele. Isso parece uma impossibilidade. Concordo, é um milagre. Mas você sabe, servimos a um Deus que realiza milagres. E quando o anjo veio a Maria, e você encontrará isso em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas, versículo 31. O anjo veio a Maria e disse, e ele disse a ela: não temas, pois encontraste favor com Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, e ele será grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E do seu reino não haverá fim. Todos ouviram isso? Nenhum fim. E Maria disse: como podem essas coisas acontecer se eu não conheço o homem? E o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E aquele santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Pois eis que tua prima, Isabel, que também concebeu um filho na sua velhice, com ela que era chamada estéril, e já é o 6º mês. Pois com Deus, alguém conhece esta? Este é o versículo 37. Pois com Deus nada será impossível. Você ouviu isso? Nada, o que significa que até nossos pensamentos podem estar em harmonia com Ele, nossos afetos podem estar centrados nele. E note a resposta de Maria. Esta é a resposta que Deus quer de todo ser humano, porque Ele não é um Deus de fé e de força, Ele nos dá escolha. Note a resposta de Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Devemos ser luvas nas mãos do Mestre. Amém. Sim, luvas nas mãos do Mestre.
A guerra continua e está aqui dentro. E vamos voltar à página 43, de Caminho a Cristo, onde ela diz: a luta contra o eu é a maior batalha que já foi travada. Sim. Isso começa a nos dar uma indicação de onde a guerra está acontecendo. A guerra contra o eu é a maior batalha que já foi travada. A rendição do eu, a entrega de tudo à vontade de Deus requer uma luta. Mas a alma deve submeter-se a Deus antes de poder ser renovada em santidade. Então quero levar você um pouco mais adiante aqui. É aqui que Deus se comunica com o homem, bem ali. Como eu sei disso? A Bíblia me diz. É o maior livro de medicina que temos, é o maior livro de psiquiatria que já tivemos. Eu não concordo com a psiquiatria. Trabalhei como enfermeira psiquiátrica, não vi ninguém melhorar. Você ouviu isso? Eu só os vi se controlarem, mas na verdade não muito bem. Eles apenas pararam de cortar os pulsos, mas ficavam sentados ali como zumbis. Essa medicação afeta diretamente o córtex pré-frontal. É aqui que Deus se comunica com o homem. Isaías 1,18 diz: vinde e arrazoemos juntos. Você ouviu isso? Onde Deus raciocina conosco? Bem aqui no córtex pré-frontal. Ele diz: vinde e arrazoemos juntos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornará como lã. Que promessa linda. Venha, ele diz, venha, vamos raciocinar juntos. Então, onde está a guerra? Qual é a guerra? A luta contra si mesmo é a maior batalha já travada. Então, onde está o eu aqui? Onde está o eu? Certo. Bem, deixe-me mostrar outra parte do cérebro. Chama-se sistema límbico. E o sistema límbico é chamado de e-brain, nosso cérebro emocional. E eu gostaria de mostrar como eles funcionam juntos. E vou dar algumas ilustrações com as quais você pode se identificar. Então, a parte frontal do cérebro, e você está olhando para ela daqui. Então, vamos dizer que a sua direita, a parte frontal do seu cérebro à direita, é a decisão eu não vou. E no lado esquerdo do córtex pré-frontal está a decisão eu vou. E bem no meio do córtex pré-frontal está o eu quero. O que você quer disso? Você veja, a função mais elevada deste córtex pré-frontal é a previsão, olhar para frente. E é aqui que estão nossos valores morais. Isto é onde está o nosso autocontrole, bem aqui. E Deus projetou que todas as emoções, todos os sentimentos passem pelo córtex pré-frontal. Eu agradeço a Deus todos os dias por pensarmos antes de falar, não é? Sim. Agradeci a Deus todos os dias como mãe que educa em casa, por pensar antes de falar. Porque bem naquele momento você pode cortar. Sim, certo. Bem 10, você pode cortar. Então, deixe-me dar-lhe uma ilustração de como eles trabalham juntos. Eu acordei esta manhã, graças a Deus, às 4h30. E eu pensei, um pouco cedo, vou ficar deitada. Você não ama aquele momento de cochilo onde você se comunica com Deus? Você sabia que Deus tem um encontro com cada um de nós bem cedo pela manhã? E isso está em Isaías capítulo 50, versículo 4. No capítulo 50 de Isaías, versículo 4, a Bíblia diz: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba dizer uma palavra a seu tempo ao que está cansado. Ele me desperta manhã após manhã. Ele é o melhor despertador que temos, amém. Ele me desperta manhã após manhã. Ele desperta meu ouvido para ouvir como os instruídos. Há um grande enganador por aí que vai tentar fazer você ir para a cama tarde, que vai tentar encher seu quarto de luzes brilhantes, tecnologia. Ele vai fazer tudo o que puder. Lembre-se de que ele é um enganador para roubar seu compromisso de manhã cedo. Se alguém entrasse em contato com você e dissesse, desculpe,
Mas o presidente dos Estados Unidos da América gostaria de conhecê-lo. Ah, você não colocaria suas melhores roupas? Arrumaria o cabelo? Você perderia esse compromisso? Quanto mais importante é o grande Deus do céu. Ed, ainda assim, o grande enganador faz tudo o que pode para impedir que você consiga esse compromisso matinal. Eu fiquei deitado lá, e enquanto eu estava deitado lá, E minha razão, intelecto e julgamento começaram a florescer. E eu espero que Deus me envie os mensageiros da manhã. Mas no fundo da minha mente, pensei, eu não vou caminhar esta manhã, eu não vou fazer meu mergulho frio. Eu vou pegar leve. E então, quando meu córtex pré-frontal despertou completamente, comecei a raciocinar. Preciso estar na melhor condição para que o grande Deus do céu possa falar comigo. A princípio pensei, eu não vou. Mas o que eu quero deste dia? Quero ser um vaso que Deus possa usar. Eu vou me levantar, eu vou caminhar, eu vou mergulhar naquela água fria, porque sei que preciso que meu corpo esteja no melhor desempenho para que Deus possa usar. Você consegue ver como eles dialogam juntos? Sim, eles dialogam juntos. Aquele que vence é aquele que ouvimos. O grande enganador nos tenta através do nosso cérebro emocional, mas o grande Deus do céu, ele nos incita. Ele nos fala, aquela voz suave e tranquila. E acho que todos vocês vão concordar comigo, não é essa a guerra? Não é essa a guerra que todos nós vivemos. Seus sentimentos e suas emoções vão por esse caminho. Eu adorei o apresentador outro dia, quando ele disse, Gálatas 2:20, nós conhecemos bem, estou crucificado com Cristo, mas vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo, o velho homem se foi. E você pode dizer a alguém morto no túmulo, você é um idiota. Eles pulariam e se defenderiam? Não, não. Se estamos crucificados com o eu, não pulamos e nos defendemos, não é assim? As pessoas dizem, Bárbara, há tantas inteligências artificiais sobre você, há pessoas te atacando de todos os lados. Eu disse, não se preocupe com eles. Eu nem sequer lhes dou um momento de atenção. Sabe do que eu mais me preocupo? Como estou aos olhos de Deus? Amém. Sim, porque Ele é capaz. Ele é capaz. Em Efésios 4, versículo 6, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Gostaria de sugerir a você que o grande enganador tenta fazer é derrubar esse córtex pré-frontal. Como ele faz isso? Isso pode te surpreender ou não? Ele tenta te manter fora da luz do sol. Veja, nosso cérebro e nossos olhos estão conectados. E quando estamos lá fora no sol, não, por favor, não olhe para o sol. Quando estamos lá fora, esses raios ultravioleta do sol passam por vias neuroquímicas, atingem a glândula pineal e causam uma liberação de serotonina. Isso ajuda no funcionamento adequado do córtex pré-frontal. Nosso cérebro é um sistema hidrelétrico, sem água, sem eletricidade. Nosso cérebro deve estar totalmente hidratado, porque não pode funcionar sem essa hidratação completa. Do pescoço para baixo, somos 75% água. Do pescoço para cima, somos 85% água. você verá, o grande enganador vai te enganar para beber tudo, menos água. Água, sono, ele é tão bem sucedido neste ponto, tão bem sucedido, incrivelmente bem sucedido, enganando as pessoas a acharem que não precisam de muito sono. Ele me enganou. Aos 50, eu costumava pensar, eu não preciso de tanto sono, eu só preciso de 6 horas por noite. Eu me sentia bem. É um grande engano. Então eu li o livro Porque Dormimos, então eu li o que acontece quando dormimos.
E eu pensei, eu preciso de 8 horas de sono. Então tive que me treinar para voltar a dormir 8 horas. Pouco a pouco me treinei. Veja, nosso cérebro pode ser reprogramado até o dia em que morremos. A medicina costumava dizer que nosso cérebro era fixo. Deus, não. Deus diz que nosso cérebro é flexível e a pesquisa agora está confirmando isso. Deixe-me mostrar a você. Aqui está a nossa célula cerebral. É disso que nosso cérebro é composto, dessas células cerebrais. Então, eu tinha um caminho. Estas são as estações receptoras. As mensagens chegam, descem pelo braço. E aqui está esta adorável bainha gordurosa que está protegendo nossa célula nervosa. E aqui está a próxima célula nervosa. E elas se comunicam entre si através desses pequenos mensageiros químicos. E assim, eu tinha um padrão de 6 horas de sono por noite, achei que isso era muito bom. E então descobri que não é, eu preciso de 8. Preciso de 8 para que todas as funções ocorram durante a noite, para descanso, rejuvenescimento, aumentar minha capacidade de aprendizado, para a cura acelerar. Então, eu criei um novo caminho, tomei uma decisão. Mas qual é ainda o caminho mais forte? Esse antigo caminho ainda é o caminho mais forte, mas eu tomei uma decisão. Eu determinei no meu coração. Eu preciso apresentar um vaso a Deus que Ele possa usar. Preciso de 8 horas de sono por noite. E sabe o que descobri que me impedia de dormir? Eu acordava às 4h30 e minha mente estava a mil. Vou resolver todos os problemas do mundo. Eu estava na sala de chat. Você conhece a sala de chat? Eu vou fazer isso. E eu tenho 25 netos, sabe? E eu tenho a melhor coisa que posso comprar para eles quando viajo são camisetas. Eles adoram camisetas da América. Conversa. E o aniversário da Sofia agora, eu tenho que fazer uma saia rodada para ela. E tem outro netinho chegando, tenho que começar. Conversa. Minha sala de bate-papo pode ser um pouco diferente da sua sala de bate-papo. Meu marido, ele pilota muitos helicópteros em seus sonhos. Eu nunca pilotei um helicóptero no meu sonho. Então, nós somos cada um diferente. O que mantém você acordado, qual é o seu chat room? Eu tive que sair daquele chat room. Porque se você ficar naquele chat room, você nunca vai dormir. Sim. Então, eu tive que sair daquela sala de bate-papo. Como você sai da sala de bate-papo? Eu descobri que a maneira mais eficaz de sair da sala de bate-papo é passar pelos meus versículos de memória. A maior seção que memorizei é Tiago 1. São 27 versículos lá. E eu tenho que manter minha mente na próxima palavra e no próximo versículo. E quando eu acordo de manhã, penso, até onde cheguei? Acho que cheguei ao versículo 13. Você pode não ter memorizado grandes sessões assim, mas pode contar de 100 para trás. E uma das melhores coisas que você pode fazer se não consegue dormir, e 1 Tessalonicenses 5,18 diz isso, em tudo dai graças. Obrigado, Pai no céu, por eu não conseguir dormir. Agora posso falar com você. E esse é um diálogo suave, em vez de eu tenho que fazer isso, e tenho que cavar aquele jardim, aí eu tenho Se você tem que sair da sala de bate-papo. E então, eventualmente, eu saí da sala de bate-papo. Todas as noites eu conseguia sair daquela sala de bate-papo e eu realmente criei um novo caminho. E o caminho de 6 horas de sono por noite ficou cada vez mais fino. Não é Deus bom? Sim. Podemos até reconfigurar nosso cérebro até o dia em que morremos. E ele nos mostra que nos ajudará. E você encontrará isso em Ezequiel 36:36. É uma purificação novamente. E eu acho que começa. Sinto muito não, Ezequiel 36:25, Ezequiel 36:25, que diz, eu vos aspergirei com água limpa e ficareis limpos. De toda a vossa imundície e ídolos vos purificarei e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei o meu espírito dentro de vós e vos farei andar nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os cumprireis. Esse é o transplante de coração. Amém, transplante de coração. Não é muito bom. E quando vamos para... Isso explica outro versículo.
Veja, a Bíblia é como um quebra-cabeça. Tudo se encaixa. E em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: rogo-vos, imploro-vos, peço que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, desde a ponta dos pés até a ponta da cabeça, sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa é a única maneira de fazermos isso, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Eles ficam acordados metade da noite, estou certo? Sabe, porque veja a hora em que as mensagens chegam, mas eu não estou acordado, meu telefone está no silencioso. A Austrália está acordada quando estou dormindo, então está no silencioso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação que acabei de explicar para você em Ezequiel 36, 26, onde Deus diz: tirarei o vosso coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne. Isso é um transplante total, novo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe para quem você prova isso primeiro? Para si mesmo. 1 Tessalonicenses 5, 21, nós olhamos para este versículo algumas vezes esta semana. Examinai tudo. Quantas coisas? Todas, todas. Examinai tudo e retende o que é bom. Você prova. Deus é um cientista. Ele diz, prove isso. Isso é ciência. Prove isso. E em Jó, capítulo 22, versículo 21, diz: conhece agora a ti mesmo com ele e esteja em paz. Este é outro desafio. E o outro desafio é encontrado no Salmo 34, versículo 8. O Salmo 34, versículo 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. É outro desafio. Apenas prove, apenas experimente. Experimente. Experimente, porque somos agentes morais livres. Mas estou avisando que a guerra contra o ego é a maior batalha já travada. Sabe o que o ego quer? Basta olhar para uma criança de 2 anos, eles te dirão tudo sobre o ego. Estou certo? Lembro-me do meu filho pequeno, James, acho que ele tinha 2 anos e meio ou 3, querendo abotoar os botões da camisa. Você sabe como é quando você tem um prazo a cumprir e o menino de 2 anos quer abotoar os botões? E lembro-me que ele costumava dizer: eu faço sozinho. Eu mesmo. Pegue-o, coloque-o no carro. Ele pode fazer isso no carro. Se você quer saber por que precisamos de um salvador, olhe para uma criança de 2 anos. E se elas não fossem tão fofas, não sobreviveriam, não é verdade? Tenho uma reunião esta noite. Chama-se a criança. Você é muito bem-vindo para vir, porque é isso que todos nós éramos. Todos nós estávamos lá. Somos o que somos hoje por causa de tudo isso, mas graças a Deus eu amo o que Thomas Jackson disse. Todo frango sai de um ovo quebrado. Sim? Um ovo quebrado. E Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esqueça o ovo quebrado. Isso mesmo. A galinha continuou olhando para aquele ovo quebrado. Não. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é essa alta chamado? Esse alto chamado é que ele pode viver em nós e que ele pode viver sua vida através de nós. Que alto chamado é esse? Existe um chamado mais elevado do que esse? Amém. E lembra de Lucas capítulo 1, versículo 37? Porque para Deus nada será impossível. Nada será impossível. Isso é fé. Então, por favor, mantenha-se bem hidratado. Por favor, vá para a cama cedo. Confie.
Confie nele, porque ele é digno. Ele provou isso repetidamente. Ele é capaz, ele é digno, ele pode. Ele ressuscitou dos mortos. E aquela pedra e aqueles 100 dos seus guardas mais fortes não puderam manter o Senhor da vida naquela sepultura. Amém. Então ele é capaz. Você sabe o que isso significa? Ele pode nos ressuscitar também naquela manhã de ressurreição. Agarre-se a ele e confie nele. Amém. Ele é capaz. Há algumas coisas que devem parar. O grande enganador enganou tantos. Uma senhora disse, mas Bárbara, eu não consigo começar amanhã sem o meu café. Eu disse, tente um banho frio. Tente um mergulho frio. Ufa! Uau, isso vai te acordar. E você não tem a queda correspondente. Sabe, o café é um engano, porque o impulso que ele te dá, ele dá uma queda correspondente. Tomar café para um impulso é como fazer um empréstimo para pagar outro empréstimo. Eventualmente não sobra nada. Açúcar refinado. Livre-se desse açúcar refinado. É uma droga. Sim. Você quer crianças agradáveis, quietas e tranquilas? Livre-se do açúcar. Obrigado. Livre-se disso. Você pode fazer sobremesas saudáveis e gostosas. Não ficaria surpreso se houvesse uma na hora do almoço hoje. Você não precisa ir a isso. Livre-se do álcool, é a bebida do diabo. Livre-se das drogas. Isso também é invenção do diabo. A medicina hoje, ela não olha para a causa e coloca ainda mais venenos em você. Inspire pelo nariz. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Duas coisas precisam estar presentes: pó e o sopro de Deus. E quando o pó vai embora, adivinha, a pessoa morre e fica no túmulo até a segunda vinda de Jesus. Eu aguardo ansiosamente por esse dia. A Bíblia diz, num piscar de olhos. Na verdade, as pessoas podem estar adormecidas naquela sepultura por 10.000 anos, e quando acordarem será como se tivessem acabado de se deitar. Sim. Estou ansioso por esse dia. Nutrição. Outro grande engano é que não importa o que comemos. Sim, importa, porque o que colocamos em nosso corpo determina a força e o estado de saúde, não apenas do nosso corpo, mas também da nossa mente. Moderação em todas as coisas boas. Sim, a comida é boa, mas por favor não exagere, você vai acabar dormindo na reunião. Exercício. Precisamos mover este corpo e precisamos movê-lo todos os dias. Lei quebrada significa um córtex pré-frontal comprometido e quebrado. Sim. No livro Educação, é uma citação que já te dei antes, mas vou te dar novamente, porque é muito aplicável ao que estou prestes a te mostrar. O mesmo poder que sustenta a natureza está também operando no homem. As mesmas grandes leis que guiam a luz, a estrela e o átomo controlam a vida humana. As leis que governam a ação do coração, regulando o fluxo de vida para o corpo, são as leis da poderosa inteligência que tem jurisdição sobre a alma. Dele toda a vida procede. Somente em harmonia com ele pode ser encontrado seu verdadeiro campo de ação. Transgredir a sua lei, seja ela física, mental ou moral, é colocar-se fora de harmonia com o universo, convidar a discórdia, a anarquia e a ruína. Palavras majestosas. Consegue ver por que as memorizei? Muito bem feito. Quanto tempo leva? O mesmo tempo que levo para reprogramar meu cérebro para dormir melhor. 21 dias, 21 dias, seguindo um novo caminho. 60 dias e está em cimento. Então, aquele pequeno trecho que memorizei do livro Educação, página 100, isso é provavelmente cerca de 6.000 agora. No meu cérebro. Acho que memorizei isso há cerca de 20 anos. É a mesma coisa. Podemos estar reconfigurando nosso cérebro até o dia em que morrermos. Mas observe estas 3 leis. Transgredir sua lei, seja ela física,
A lei física governa nosso corpo. Essas são as leis físicas. Transgredi sua lei física, mental, estou prestes a mostrar-lhe as leis mentais. Moral, os 10 mandamentos são a lei moral. Colocar, de fato, transgredir qualquer uma dessas leis, física, mental, moral, é colocar-se fora de harmonia com o universo, convidar a discórdia, a anarquia e a ruína. Essa semana, temos analisado como a doença é realmente uma violação da lei. Quais são as leis mentais? Fiquei intrigado. Quais são as leis mentais? Deixe-me mostrar-lhe as leis mentais. A primeira lei mental é a lei de causa e efeito. E como você verá esta noite, quando olharmos para a criança, essa é a melhor maneira de treinar crianças. É causa e efeito. O efeito segue a causa, com grau invariável por toda a natureza. E nunca se deve culpar o efeito como a causa. Nós olhamos para isso esta semana. Eu contei a história de uma senhora que veio até mim e disse: encontrei a causa de todos os meus problemas. Tenho síndrome de fadiga crônica. Eu disse, isso não é a causa, é o efeito. Isso é o efeito. Com que frequência o efeito é culpado como a causa? E é por isso que na página 127 de O Ministério da Cura, Ellen White diz, em caso de doença, a causa deve ser averiguada. Entendeu? Causa, porque sempre há uma causa. Provérbios 26, 2. A maldição sem causa não virá. Nenhum problema acontece, seja ele mental, físico, emocional, espiritual. Nenhum problema acontece sem uma causa. Deus é um cientista, e isso é ciência básica. Sempre há uma razão. Mas raramente isso é levado em consideração em situações mentais. Então recebemos muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com ansiedade. Então eu quero saber a causa. Eu quero saber a causa porque isso não acontece do nada. Não cai da árvore lá em cima e simplesmente te atinge. Isso desafia a razão. Então, qual é a causa da depressão? Dr. Neil Nedley, eu fui a uma palestra dele. Ele tem um livro chamado Depressão, Uma Saída. Fui a uma palestra dele há 20 anos, em Sydney. Ele disse, notei que muitos dos meus pacientes estavam tomando antidepressivos. Então ele apenas disse, decidi implementar mudanças no estilo de vida. Ele disse, e se elas pudessem igualar como a medicação pode gerenciar a situação? Ele disse, eu ficaria feliz. Mas ele disse, uma vez que implementei essas leis básicas e simples de saúde, ele disse, eles superaram em muito o efeito da medicação. Você ouviu isso? Então, trabalhei como enfermeira psiquiátrica. Eu realmente não vi as pessoas melhorarem. E agora, aqui estamos nós, 20 anos depois, estou sentada nessa conferência e quando o ouvi dizer isso, tenho que te contar, eu estava na ponta da cadeira. O quê? O estilo de vida pode afetar a doença mental? E então nós tentamos. Nos últimos 20 anos, no nosso retiro de saúde, nós tentamos. Se alguém vem com depressão, sabe qual é a primeira coisa que fazemos? Fazemos com que tomem sol todos os dias. Fazemos com que bebam mais água. Fazemos com que vão para a cama mais cedo. Nós os apresentamos a Bíblia, nós os apresentamos a Mateus, Marcos, Lucas e João para que possam descobrir por si mesmos. Sim, no retiro eles estão se desmamando. Bem, não se desmamando, é um pouco de abstinência no nosso retiro, porque não servimos café, não servimos álcool, não servimos cigarros e não servimos drogas. Mas como eles fazem a sauna todas as tardes e suam muito e têm os sucos, eles se recuperam muito rapidamente. Dentro de 48 horas, eles geralmente superam a abstinência. Ensinamos a respirar pelo nariz, estamos dando alta nutrição, ensinando moderação, exercício todos os dias. Sabe, em poucos dias, o córtex pré-frontal está funcionando bem agora, e agora podemos colocar nosso chapéu de detetive e dizer, agora quando tudo isso começou? E sabe o que várias mulheres me disseram? Bem, foi por volta dos 13. O que acontece aos 13? Isso é a puberdade. Sabe o que isso me diz? Há um desequilíbrio hormonal. Quantos estão em antidepressivos quando, na verdade, tem apenas um desequilíbrio hormonal e estão apenas desidratados e sofrendo de falta de sono? E elas não estão recebendo nenhuma nutrição? A medicina apenas trata os sintomas, não olha para a causa.
Agora, eu entendi isso por mais de 40 anos, mas na área mental, isso era quase como, uau, eu não sei como lidar com isso. E aqui está este médico dizendo, estes superaram em muito. Né? Então, eu comecei a tentar. Comecei a tentar. E é verdade. Então, o que é necessário para algumas pessoas é o equilíbrio dos hormônios. Porque o hormônio que está deslocado por causa da pílula, por causa de tratamentos hormonais, por causa de produtos químicos, por causa da exposição a produtos químicos em tantas áreas, a progesterona está deslocada. E a progesterona é o hormônio da felicidade. E o creme de inhame selvagem, que contém um químico vegetal chamado diosgenina, aplicado na pele, pouco a pouco, restaura o hormônio materno, restaura o hormônio da felicidade. Não é uma boa notícia, mas o que eu descobri com algumas pessoas, e isso nos leva à segunda lei mental do cérebro, é a escolha. O que eu descobri com algumas pessoas é que elas estão guardando mágoas. E no livro Mind Cure, Ellen White diz: tristeza, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança podem todos destruir as forças vitais e convidar a decadência e a morte para o corpo. Você ouviu isso? Você sabia que a ciência só provou isso nos últimos 50 anos? E isso foi escrito há 150 anos. Desculpe se errei meus números, mas é por aí. E então eu estava lendo sobre uma psicanalista cristã chamada doutora Caroline Leaf, e ela provou que isso é verdade. Ela disse, quando alimentamos ou valorizamos a negatividade, espinhos crescem entre os dendritos. Isso é exatamente o que Ellen White diz. Tristeza, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança tendem a enfraquecer as forças vitais e convidar a decadência e a morte para o corpo. Esses espinhos danificam os tecidos. Esses espinhos podem causar doenças psicossomáticas. Ufa! E então, o que eu preciso fazer quando vejo isso é falar sobre perdão. E o que Pedro disse a Jesus? Devemos perdoar 7 vezes? Pedro achava que estava sendo muito generoso. O que Jesus disse? 70 vezes 7. E com que frequência? Ele nos perdoa, não estamos felizes que é ainda mais do que 70 vezes 7? Sim. E sabe qual é a resposta frequente quando eu sugiro isso? Eles não merecem. Então, sabe qual é a minha resposta? Absolutamente certo, mas isso não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É a melhor decisão pessoal que você jamais tomará. O perdão é a única prescrição em todo o universo que tem o poder de quebrar as ligações químicas da hostilidade, raiva e ódio. 2 coisas precisam estar presentes. 2 coisas. Número 1, você tem que ir para a cama cedo, porque são nas primeiras horas da noite que o processo de limpeza acontece. Você sabia que há um processo de limpeza no cérebro todas as noites? E se você não for para a cama até meia-noite, e se você não for para a cama até 1 hora, esse processo de limpeza não vai acontecer. E as pequenas placas amiloides podem se acumular. E sabe o que isso vai te dar? Demência de Alzheimer. Uau, o grande enganador não quer derrubar essa parte do cérebro em particular, porque é aí que nos comunicamos com Deus? Sim. 2 coisas precisam estar presentes. Você tem que tentar ir para a cama até as 9 horas. E faça a escolha de perdoar. É uma escolha. Não espere até sentir vontade, ou você nunca fará isso. Estou certo? Você está certo. Isso mesmo. E se esses sentimentos são como um cavalo selvagem, e eu digo a um homem, você pode levar este cavalo selvagem para um passeio de 1 hora? Ele acabou de ser domado. Ele volta 8 horas depois. Eu pergunto, o que aconteceu? E ele diz, bem, ele queria ir para lá, e ele queria ir para lá, e ele queria ir para lá. E eu digo, para que você acha que serve a rédea, o que amigo? Puxe-o para dentro. Deus nos deu um freio, está bem ali. E de que serve um freio fino e quebrado? Fortaleça-o com estas leis. E se você realmente quiser colocar aço no seu freio, entregue-o totalmente a Deus. Então você terá um freio sobre-humano. Sim.
Sim, e a maior guerra que já foi travada será vitoriosa, porque você se rendeu totalmente à vontade de Deus. É uma escolha. E a terceira lei da mente afirma que nossas palavras afetam nossos sentimentos. Então, tenha muito cuidado com suas palavras. Tenha muito cuidado com suas palavras. Uma senhora disse, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. Eu disse, não diga mais isso. Ela perguntou, por que não? Porque cada célula do seu corpo está ouvindo e elas estão pensando, parece que não conseguimos dormir. Ela disse, bem, o que eu vou dizer? Porque lábios mentirosos são uma abominação para Deus e os que lidam com a verdade são o seu deleite. Ah, o que você diz? Eu vou tentar. Vou tentar. E pouco a pouco, você pode pouco a pouco construir esse novo caminho. O amor também é uma escolha. Que coisa linda que Deus nos deu. Ele nos fez agentes morais livres. Ele nos deu a escolha de amá-lo. Você não pode forçar o amor. Existe um nome para amor forçado, e isso é estupro. Não há nada de amor nisso, não. Deus nos deu uma escolha. Ele nos fez agentes morais livres. Suas palavras afetam seus sentimentos, então tenha muito cuidado com suas palavras. E suas palavras revelam seus sentimentos, e elas não podem todas sair. Eu costumava ler uma história para dormir para meus filhos. Eu adoro as antigas histórias para dormir escritas na década de 1920. E havia esse irmão e irmã que sempre brigavam. Acho que Bob tinha 10 anos e Lily tinha 8. E o primo John os visitou e viu eles brigando. Ele disse, bom, sentem-se, crianças, tenho uma história para vocês. Quero contar sobre essa pequena dama rosa. Ela simplesmente sai do controle o tempo todo, essa pequena dama rosa. Mas ela recebeu 2 fileiras de soldados brancos para mantê-la na linha. Essa pequena dama rosa é a língua. E as 2 fileiras de soldados brancos são seus dentes. Você não pode dizer ai. E eu peço, por favor. O córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido até a idade de 30 anos. Página 57 do livro Educação diz, a maior necessidade. Qual é a maior necessidade? A maior carência. A maior necessidade do mundo é a necessidade de homens. Homens que não se vendam nem se comprem. Homens que neles, na maioria das almas, são verdadeiros e honestos. Homens que não temem chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome. Homens que defenderão o que é certo, mesmo que os céus caiam. Não é essa a maior necessidade do mundo? Sim. Meu marido não está aqui, então posso contar esta história. Sou casada com um homem assim, e este homem é o líder de um partido político. E todos os outros partidos políticos o querem, porque ele nunca perde a calma. Ele é forte, ele não teme chamar o pecado pelo seu nome correto. E a razão pela qual eles colocaram uma moção no Senado na semana passada é porque Michael foi almoçar com 2 desses senadores. E eles estão dizendo, Michael, você se juntará ao nosso partido político? Junte-se ao nosso partido político? E ele disse a eles, a cada um deles, vocês leram o assassinato de Barbara O'Neill? Ah, não. Vocês leram o assassinato de Barbara O'Neill? Ah, não. Ele disse, eu dei para você e eu dei para você há 1 mês. E pedi para você ler. E eu só pedi uma coisa assim a você, que é ir ao Senado e iniciar uma moção de investigação da Comissão de Reclamações de Cuidados de Saúde. Ah, sim, Michael. Sim, esse é o meu marido. Ele disse, eles estavam tão desconfortáveis, mas ele disse, eu não me importei. Porque uma injustiça foi cometida. E ele disse, obrigado, senhores, e saiu. Você sabe que é poderoso ser forte, não cruel? Jesus nunca foi cruel. Tal caráter não é resultado de acidente e não é resultado de favor divino. Um caráter nobre é obra de autodisciplina, de uma rendição ao inferior.
da natureza inferior para a superior. O que é a inferior? Esse é o nosso cérebro emocional. A rendição do nosso cérebro emocional ao superior, ao intelecto, à razão e ao julgamento, de uma rendição contínua ao serviço do amor a Deus e ao homem. Esse é o caráter nobre, a maior guerra que já foi travada. É a guerra do eu. A rendição do eu requer uma luta, mas a alma deve se submeter a Deus antes de poder ser renovada em santidade. Provérbios 29, 11 diz: o tolo expõe todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até depois. O tolo expõe todo o seu pensamento. E a maioria dos tolos que expõem tudo o que pensam é porque seu córtex pré-frontal está comprometido porque não dormiram o suficiente, não beberam água suficiente. E eu gostaria de sugerir, pobre Elias, quando ele entrou naquele buraco escuro, todas essas leis foram quebradas. Mas ainda assim, quando toda lei é quebrada, nosso Deus é capaz. Amém. Ele é capaz. Eu adoro ler histórias reais. Eu adoro ler histórias de pessoas e o que elas passaram. Uau! Uau! Você acha que é difícil mergulhar naquele riacho toda manhã? Isso não é nada. a Bíblia diz que há um tempo de tribulação chegando. Vamos nos preparar como soldados da cruz. Vamos nos preparar, vamos treinar, exercitar todos os dias. Eu tenho uma regra, eu tenho uma garrafa, é quase 1 litro. Não posso tomar café da manhã até que esteja bebida. Certo. Não posso almoçar até que isso seja bebido. Tenho uma regra. Uma senhora disse, você está disciplinada, Bárbara? Eu disse, bem, fazendo a Simplesmente funciona. Amém. Você pode estar frustrado, mas essas palavras nunca devem sair. Elas nunca devem sair. O tolo diz tudo o que pensa, mas o sábio guarda para depois. A lei da adaptação. A Bíblia fala sobre a lei da adaptação. Temos um cérebro adaptável. Graças a Deus, temos um cérebro adaptável. Eu era selvagem na minha juventude. Eu era viciado em drogas. Louvado seja Deus pelo que Ele fez na minha vida. Amém. Louvado seja Deus pelo que Ele pode fazer. Ele tirou meu coração de pedra, Ele me deu um coração de carne. E Ele colocou o seu espírito ali. E Ele me fez andar. Você sabe o que significa essa palavra fazer? Poder. Amém. Poder para andar nessa vida. A nova vida, até mesmo a vida de fé. Amém. Amém. A lei da adaptação significa que temos um cérebro mutável e podemos estar reconfigurando nosso cérebro até o dia em que morremos. A ciência confirma isso, e assim também os provérbios. Aquele que anda com os sábios será sábio. Não faças amizade com um homem irado, e com um homem furioso não irás, para que não aprendas os seus caminhos e obtenhas um laço para a tua alma, por causa da lei da adaptação. Isso está em Provérbios 22, 24. Por causa da lei da adaptação, nosso cérebro tem a capacidade de crescer e nosso cérebro tem a capacidade de encolher. E nós escolhemos o crescimento, escolhemos o encolhimento, porque temos um cérebro mutável. Temos um cérebro mutável, o que é um cenário de crescimento terrível, quando entretemos ou valorizamos a negatividade. Então, deixe-me mostrar como isso acontece. Vamos para Apocalipse 17, versículo 10. E ouvi uma voz no céu dizendo: agora chegou a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Você notou? Você é um idiota. Você não vale nada. Você nunca vai conseguir. Nunca pense que essa é a voz de Deus. Amém. Deixe-me mostrar a você a voz de Deus como encontrada em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a voz de Deus, e vamos para a armadura. Bela sessão em Efésios 6 sobre a armadura de Deus.
E sobre a armadura de Deus, no versículo 16 diz: sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quais são os dardos inflamados do maligno? Você é um idiota. Você não presta, você nunca vai conseguir. Você já notou? Ou sou só eu? O escudo da fé. Pegue o escudo da fé. Então, quando essas acusações vierem, quando essa culpa vier, e no belo livrinho Caminho a Cristo, quando ela diz, quando o diabo começa a dizer: olhe para você, olhe o que você fez, sabe o que você diz? Sim, foi por pessoas como eu que Jesus morreu. E 1 João diz: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Louvado seja Deus por isso. Não aceite isso, não deixe esses espinhos crescerem. Qual é um cenário de crescimento maravilhoso? Temos 1 trilhão de células cerebrais e você pode desenvolver novos dendritos. E o que a pesquisa está mostrando é que podemos desenvolver novos dendritos até o dia em que morremos. Toda vez que você aprende algo novo, outro dendrito, outro dendrito, outro dendrito. A possibilidade do que nossos cérebros poderiam ser. A tragédia de que a maioria das pessoas passa a vida sem nunca acessar totalmente o potencial completo de seus cérebros. Deus nos projeta a todos para sermos gênios. Você ouviu isso? Mas esse gênio vem apenas de Deus. Eu simplesmente adoro ouvir este pianista. Eu estava assistindo ele ontem. Ele está tocando e ele está fazendo assim. E ele nunca perdeu o ritmo. Isso não aconteceu da noite para o dia. Ouvi dizer que ele começou aos 5 anos de idade. Mas todos poderíamos tocar assim se começássemos agora, se agora mesmo. Há 3 coisas que são as mais poderosas para construir novos dendritos: aprender um novo instrumento musical, aprender um novo idioma e memorizar a palavra de Deus. E na página 90 do livro Caminho a Cristo, nada é mais calculado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Não há outro livro tão potente para elevar os pensamentos, vitalizar as faculdades e as amplas verdades enobrecedoras da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria, os homens teriam uma amplitude de mente, uma nobreza de caráter, uma estabilidade de propósito raramente vistas hoje. Vamos começar a construir esses caminhos para Deus. Vamos diminuir esses caminhos. Veja, quando vamos para a cama cedo e tomamos a decisão de perdoar, as células gliais são os aspiradores de pó do cérebro e estão mais ativas nas primeiras horas da noite. Quando tomamos a decisão de perdoar e estamos dormindo nessas primeiras horas, as células gliais vêm e aspiram todos os espinhos. Não é Deus bom? Amém. E em Ezequiel 36:36, isso é descrito. É o melhor livro médico que temos. Ezequiel 36:36 diz: deixem que os gentios ao redor saibam que eu, o Senhor Deus, construo os lugares arruinados e planto novamente o que estava desolado. Pois eu, o Senhor Deus, falei isso. Então, se você sofreu danos no cérebro no passado, Deus pode reconstruí-lo. Amém. Ele prometeu, reivindique Ezequiel 36:36, e foi em 1998 que descobriram o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína que constrói novas células cerebrais. 3 choques o estimulam. Mergulhos frios todas as manhãs o estimulam. O jejum o estimula. E o treino intervalado de alta intensidade, se você está subindo aquela colina rapidamente, está alcançando alta intensidade. E quanto ao cenário de encolhimento, Deus planeja que acreditemos em sua palavra. E aqueles caminhos antigos e dolorosos irão encolher. Mas se você parar de aprender, sua célula cerebral irá encolher e morrer. Novamente, temos uma escolha. A última lei mental do cérebro é a lei da diversão. E a lei da diversão afirma que quando algo é tão firmemente negado, a ponto de recusar qualquer esperança, o cérebro tem a capacidade de se desviar para outras atividades.
Você não ama isso? Porque muitas vezes encontramos portas fechadas, mas quando a porta está fechada, o que Deus diz? Sacuda o pó dos seus pés e vá para a próxima. Não é verdade? Sim. Absolutamente. E é por isso que podemos dizer a Deus em todas as situações. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E olhei, e eis que um cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Apocalipse 14. E com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito. Onde? Não em suas testas, em suas testas. Por que na testa deles? Porque eles entregaram totalmente seu córtex pré-frontal a Deus e todos os dias permitiram que ele escrevesse seu nome ali, misericordioso, gracioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que guarda misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado.